Bom dia, pessoal. Bom, na aula de hoje, a gente vai começar a discutir um pouco sobre a teoria qualitativa das equações diferenciais, tá? Então, o que seria, né, o que a gente está interessado quando a gente vai falar sobre aspectos qualitativos de campos vetoriais, por exemplo. A gente pode falar das equações diferenciais também, mas a gente vai focar mais nos campos vetoriais, né? Então, a gente já começou a introduzir alguns rudimentos dessa teoria quando a gente definiu e estabeleceu o conceito de espaços de fase, né? Porque na teoria qualitativa, a gente está interessado em entender como é que o domínio do nosso campo vetorial se decompõe nas diversas órbitas do campo vetorial. Tá? Então, a gente não quer estudar exatamente uma solução específica do campo vetorial, mas eu quero enxergar o domínio dele como um todo, assim, ou mesmo que seja localmente, tá? Eu quero enxergar um pedaço do domínio, ou uma vizinhança de algum ponto, ou de algum objeto nesse domínio, e tentar entender, né? O meu objetivo é entender como se comportam as órbitas nesse espaço. Tá? Então, eu não estou muito preocupado no tempo, né? Quanto tempo exatamente uma órbita leva para sair de um determinado ponto e chegar em outro determinado ponto, né? Mas eu estou interessado, por exemplo, que essa órbita chegue em determinado ponto, né? Ou atinge determinada região. E o que acontece, se determinada órbita atinge determinada região, o que acontece com órbitas próximas dela, né? Então, a teoria qualitativa dos campos vetoriais se preocupa em, de maneira assim bem grosseiramente falando, se preocupa em esboçar o retrato de fase de um campo vetorial, né? Ou pelo menos de alguma região do espaço de fase desse campo vetorial. Tá? Então, essa é a ideia, mais ou menos, que tem que ficar na nossa cabeça, por isso que ela é chamada de teoria qualitativa, porque a gente fornece aspectos qualitativos das órbitas e não quantitativos, né? Não quanto tempo eu demoro para chegar em determinado lugar, seguindo o fluxo, mas se eu chego em determinado lugar. E, bom, enfim, essa é a ideia geral, e conforme a gente for evoluindo aí, eu vou sempre pontuando aí esses aspectos qualitativos, mas vai ficar bastante claro, né? Porque a gente vai ter resultados sobre estabilidade, sobre convergência de órbitas para determinado ponto, para determinado objeto, que estão sempre falando sobre esses aspectos qualitativos, né? O que está acontecendo com essas órbitas, sem se preocupar de fato em como essa órbita é parametrizada pelo tempo, né? Quando a gente fala de solução, a gente está, a solução ou trajetória, especificamente falando de um campo vetorial, a gente está se preocupando em como parametrizar essa órbita pelo tempo que a equação diferencial está definindo lá, né? Então, tem uma derivada com respeito ao tempo. Então, estou buscando uma parametrização muito específica da órbita desse campo vetorial, né? Então, na teoria qualitativa, a gente abre mão dessa parametrização e quero estudar as órbitas como objetos sem se preocupar com a parametrização. Ok? Bom, e o primeiro conceito, depois de espaço de fase, né, o primeiro conceito que a gente vai usar, que já é uma ferramenta muito importante nesse objetivo, é o conceito de equivalência e conjugação entre campos vetoriais. Tá? Então, esse conceito a gente já introduziu, né, um pouco sobre o conceito de conjugação quando a gente falou sobre o push-forward de campos vetoriais, né, que a gente vai estabelecer certinho a relação entre ele com conjugação. Mas a importância de equivalência e conjugação de campos vetoriais é que é uma ferramenta que permite eu entender os aspectos qualitativos de uma dada equação diferencial ou de um dado campo vetorial via um campo mais simples, né? Então, ou em outras palavras, se eu conheço o comportamento qualitativo de um campo vetorial, né, usando o conceito de equivalência e conjugação,
eu consigo construir uma classe inteira, né, de campos vetoriais que tem o mesmo comportamento que esse que eu já conheço, entendeu? Então, se eventualmente eu estou estudando determinado campo, que ele é modelado, ele vem de algum problema, real, sei lá, biológico, epidemiológico, ou econômico, ou químico, físico, etc. Eu tenho um modelo específico e eu quero entender o comportamento desse modelo. Então, muitas das vezes o que a gente faz é tentar buscar o que é chamado de formas normais desse modelo, né? Que são equações diferenciais, ou campos vetoriais simples, para os quais eu conheço o comportamento e que são equivalentes ao que eu estou querendo estudar. Tá? Então, é muito comum a gente proceder dessa forma na pesquisa mesmo aplicada aí, envolvendo campos vetoriais. Tá? Então, esse conceito de conjugação é um dos conceitos mais importantes que a gente tem em qualquer tipo de estudo envolvendo campos vetoriais. A gente vai ver muito disso aqui, né, um dos principais resultados que a gente vai demonstrar no curso, que é o teorema de Hartmann-Grobman, que ele dá condições para que em determinadas regiões do espaço de fase, campos sejam conjugados ou equivalentes a campos lineares, que a gente já sabe calcular todas as soluções de campos lineares. Né? Então, essa é a ideia e a importância desse primeiro conceito que a gente vai abordar aqui, que é o conceito de equivalência e conjugação entre campos vetoriais. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho F e G aqui, que são dois campos vetoriais. Estou assumindo que o campo vetorial C1, para não ter problema aí com resistência, unicidade, diferenciabilidade, caso eu precise diferenciar, mas, como é uma definição, vocês podem perceber que a gente consegue, de fato, reduzir essa hipótese de CC1 aqui. Né? Então, para a gente não achar que campos vetoriais, eu só posso falar de equivalência entre campos vetoriais se eu tenho diferenciabilidade. Né? Então, aqui, basicamente, o que é necessário é unicidade local das soluções, tá? Ok. Então, F é um campo definido em U, G é um campo definido em V, ambos aqui campos de mesma dimensão, né? E eu vou dizer que F é topologicamente equivalente, ou CR equivalente, respectivamente CR equivalente ao campo G, né? Se existir um homeomorfismo, para o caso topológico, ou um CR difeomorfismo, para o caso CR equivalente, esse difeomorfismo de U a V, tá? Que leva órbitas de F em órbitas de G e preservando a orientação. Né? Quando a gente discute o espaço de fase, a gente decompunha o domínio no espaço de órbitas, mas não era só isso, a gente também induzia para cada uma desses estratos, né, para cada uma dessas órbitas, a gente induzia uma orientação proveniente do campo vetorial. A gente tinha mais ou menos esse conceito lá. E, bom, então vamos voltar aqui. Esse aqui era o conceito que a gente introduziu de orientação, né? Então, quando a gente falava de orientação, a gente fazia a decomposição do nosso espaço de fase em órbitas, né? Eram objetos geométricos aí dentro desse espaço de fase, e eu poderia parametrizar esse objeto geométrico de qualquer forma, né? Eu posso escolher outras parametrizações, não necessariamente que é proveniente do tempo, né? Então, eu falava que essa parametrização tinha a mesma orientação ou tinha a orientação do campo, se essa propriedade aqui era satisfeita. Então, basicamente, a hora que eu olhava a parametrização da minha órbita por uma outra função, aqui eu estava assumindo que essa função era diferenciável para eu poder calcular essa derivada. Então, essa parametrização, a hora que eu calculo a derivada dessa parametrização em determinado momento aqui, ele tem uma setinha, né? Então, essa setinha tinha que coincidir, não exatamente ser igual, mas tinha que estar na mesma direção do campo vetorial nesse ponto, que também é um outro vetor tangente à curva nesse ponto. É por isso que a gente colocava esse produto interno aqui, tá? Não é necessário esse produto interno, a gente pode ter parametrizações nas quais eu não conseguiria calcular a derivada, né? Posso ter parametrizações que não são diferenciáveis, mas a gente também tem o conceito aqui do que essas parametrizações, quando é que essas parametrizações preservam a orientação. Então, eu estou resumindo basicamente aqui
e aí vai ficar claro, né? Então, H leva órbitas de F em G. Então, a primeira coisa é essa, né? Vamos colocar aqui. Eu tenho o meu campo definido em U, eu tenho o meu campo definido em V, diferente aqui, tá? Então, eu vou pegar um ponto P aqui, em U, e esse ponto P ele tem uma imagem em V, que é o meu HP, tá? Então, por P passa a órbita aqui, o gama P de F, né? E por H passa, por H de P, né? Por H de P passa a órbita gama H de P de G, ok? Então, primeira informação que eu estou dando aqui, né? Eu sei, isso aqui eu já tenho, porque é um homeomorfismo aqui, né? Então, essa é a minha função H, né? Tem um P, eu tenho uma imagem dela aqui. H é uma função entre U e G. E o que eu estou falando, a primeira informação que eu estou dando aqui, é que H de gama PF, que é essa órbita aqui, é igual a H, é igual a gama de HP de G, tá? Ou seja, o H não leva somente pontos, não associa pontos somente de U e V, como associa toda a órbita, tá? Então, se um ponto é levado no H de P, toda a órbita desse ponto é levado no H dessa órbita, que vai ser uma órbita do meu campo G, ok? Então, a informação aqui é, esse cara aqui de fato é H de gama P de G. E isso para todas as órbitas, né? Então, se eu tenho essa decomposição aqui em espaço de órbitas, aqui eu vou ter a mesma decomposição, e cada órbita do campo F é levada numa órbita do campo G em V, ok? Professor, Oi. para ser, no caso, CR equivalente, tipo, o campo, os campos precisam ser CR ou o diffeomorfismo O precisa ser CR? diffeomorfismo precisa ser CR. Tá. Tá bom? Você pode ter campos que são CR equivalentes, mas que eles em si são só C1. Certo. Tá? Obrigado. Quando eu estou falando da regularidade da equivalência, eu estou falando de fato de quão suave é essa transformação que leva uma órbita nas outras. Tá? Certo. Obrigado. Né? E de maneira análoga, a gente pode ter campos CRs, por exemplo, que são C1 equivalentes, mas não são C2 equivalentes. Tá? Então, a gente não vai entrar muito em detalhe nessa questão da regularidade, mas isso acontece, isso pode acontecer. Inclusive, a gente estuda equações diferentes, campos vetorais descontínuos, esse tipo de coisa pode aparecer. Ok, então, essa é a primeira ideia daqui, né, que basicamente seria a ideia mais importante, de associar órbitas de um campo a órbitas de outro campo via um diffeomorfismo, só que eu quero mais, eu quero que preserve a orientação. Então, para isso, né, eu vou introduzir essa propriedade aqui, né? Então, observe o seguinte, esse campo aqui, o campo G aqui, né, a órbita do campo G é a imagem de uma órbita do campo F, né? Então, aqui, basicamente, a gente tem isso aqui, né? GT de H de P, né? GT de H de P é igual, tem que ser igual a H de F P aqui, e aqui eu preciso colocar um tempo, né? Eu preciso colocar algum tempo aqui. Então, isso aqui vai ser igual, vou chamar esse tempo de tal, P, não vou falar de nenhuma espécie de regularidade dessa função tal, mas tem que estar associado a pontos da órbita de F, né? Então, esse cara aqui é um homeomorfismo ou um diffeomorfismo, né? Ele precisa ser injetor, etc, né?
Então, a hora que eu pego um elemento aqui da órbita de H de P, ele tem que ser proveniente de alguém da órbita de F no ponto P, né? Então, ele tem que ser alguém desse tipo aqui, ok? Para eu falar que esse H preserva a orientação, o que eu vou pedir é o seguinte, né? Qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, quando eu caminho para o futuro nessa órbita aqui, eu tenho que estar caminhando para o futuro nessa órbita aqui também. Tá? Então, essa aqui é a ideia de preservar a orientação. Né? Esse H, por exemplo, né, suponha que os meus campos estão indo para cá. O H não poderia fazer o seguinte, né, conforme eu caminho para frente aqui, eu venho para trás aqui nessa órbita. Né? Pensando que essa órbita, quando eu estou falando para frente e para trás, eu estou falando daí com respeito ao tempo da minha trajetória. Tá? Então, eu sei que eu tenho o ômega mais e o ômega menos. Né? Se eu estou caminhando para o ômega mais, eu estou indo para frente. Se eu estou caminhando para o ômega menos, estou indo para trás. Né? Então, eu não poderia trocar, né, essa orientação. Se eu pego um ponto, por exemplo, a gente está aqui, né? Se eu pego vamos pegar aqui, né? Esse daqui é o t igual a zero. Suponha que eu pegue um T1, né, maior que zero. Pegando um T1 maior que zero aqui, né? Então, esse G de T1, H de P, ele vai ser um H de F tal P de T1 de P. Né? E para que a orientação seja preservada nesse caso, eu não poderia ter que o TP de T1 é negativo, né? Então, esse cara aqui, esse ponto nessa órbita, não poderia estar associado a um ponto com tempo negativo aqui da órbita de P, ok? Então, aqui eu teria que ter TP de T1 positivo, né? Só que isso tem que acontecer sempre. Então, a única coisa que eu vou pedir aqui é que tal P, né? Esse tal P aqui é uma função estritamente crescente. Tá? É a única coisa que eu vou pedir. Eu caminho para o futuro aqui, eu tenho que estar caminhando para o futuro aqui, nessa parametrização. Ok? Muito bem. Beleza. Então, essa é a ideia. E essa é a ideia, meio que geral, no caso topologicamente equivalente. Ok? No caso CR, né, no caso CR, a gente pode retomar a condição aqui, a definição 2 da aula 11, né? Por quê? Porque como eu sei, né, no caso CR, vamos fazer uma observação aqui em algum lugar, não cabe mais. No caso CR, eu sei o seguinte, eu sei que a minha órbita gama HP de G, eu tenho uma parametrização dela proveniente do campo F, né? As órbitas se coincidem, então eu consigo escrever esse cara aqui, ó. Isso daqui é H de F, T de P, aqui para T pertencente, vamos colocar aqui, é o IPF. Eu tenho essa parametrização. E de onde que vem essa parametrização? Vem justamente desse fato aqui. Né? Essa órbita é igual à imagem... Opa, aqui eu coloquei G, que é F. Essa órbita aqui é a imagem da órbita de F por H. Ok? Então, quando eu pego o fluxo de F, né, aplico em P, calculo a imagem de H e faço variar em todo o intervalo maximal, eu estou percorrendo toda a órbita de G passando por H de P. Né? Ou seja, esse cara aqui é uma parametrização. Né? Esse cara aqui eu poderia pensar como um alfa de T que parametriza a minha órbita de G. Ok? Então eu posso vir aqui e utilizar a mesma noção aqui dessa definição. Né? Então, aqui no caso CR, eu posso trocar essa propriedade aqui por essa propriedade aqui, né?
que a diferencial dessa parametrização aqui, né? E aqui, aqui beleza, tá tudo bem. A diferencial dessa parametrização aqui, que me dá um vetor, né, que é o vetor de caminhamento em cima dessa curva aqui, multiplicado pelo G nesse ponto, que também é um vetor em cima da curva, eles são positivos, ou seja, eles apontam sempre na mesma direção, está no mesmo espaço tangente e aponta sempre para a mesma direção. Então, isso aqui também está falando que preserva a orientação. Ficaria aí como exercício mostrar, nesse caso aqui, a existência dessa função tal de P aqui para conectar essas duas informações, né? Mas esse cara aqui implicaria, nesse caso aqui, ficaria como um exercício. Ok, então essa aqui é a ideia de equivalência, entre campos vetoriais. A gente tem uma outra, né, uma outra noção aqui, que é um pouco mais forte que equivalência, né, que é a noção de conjugação de campos vetoriais. Então, quando a gente fala de conjugação, não é a mesma coisa que falar de equivalência, ela é um pouquinho mais forte, um conceito um pouco mais forte do que simplesmente equivalência. Então é o seguinte, ó. Sejam U e G campos vetoriais, C1 definido nos abertos, tá? E a gente diz que F é topologicamente conjugado ou CR conjugado ao campo G. E aqui, de novo, a regularidade da conjugação diz apenas sobre o homeomorfismo ou difeomorfismo que vai aparecer aqui, né? Então, se existir um homeomorfismo ou um CR difeomorfismo, H, tal que isso daqui acontece, né? O intervalo maximal da F em P. Aqui eu acho que eu não coloquei, talvez, essa. Ah, não, aqui já fica aqui, porque aqui a gente precisa ter o tempo, né? Então, tal que o intervalo maximal de definição da F em P coincide com o intervalo maximal de definição do campo G em H de P, ou seja, eles têm o mesmo omega menos e o mesmo omega mais. Eu já estou dando uma restrição no tempo. Tal que, para todo P em U, acontece essa conjugação mesmo aqui de mapas, né? FT e GT são mapas de U em U e GT de V em V. E a gente tem essa H que conjuga esses dois mapas, né? Então, eu estou falando que H aplicado em F de T é igual a G de T aplicado em H, né? Ou seja, aqui, o que eu estou falando é que eu consigo descrever uma órbita ou outra órbita conhecendo uma das duas, né? Então, a gente tem aqui F de T é igual a H menos 1 bola GT bola H, ou seja, conhecendo a G eu consigo escrever F, ou, né, ainda, GT é igual a H bola FT bola H menos 1. Ok? Então, isso daqui, claramente, é algo mais forte do que equivalência, né? Essa observação que eu estou fazendo aqui embaixo, né? A conjugação implica equivalência. Basicamente porque a gente tem exatamente essa propriedade aqui, né? O GT de H de P é igual a H de FT de P. Com a única diferença é que o tal P que aparece aqui, ele é exatamente o tempo, né, que parametriza a órbita do meu campo F, aqui nesse caso, que parametriza como trajetória, como solução da equação diferencial, tá? Então, a gente tem essa propriedade e ela implica nessa propriedade aqui que define a equivalência, tá? Isso no caso topológico, né, topologicamente conjugado, a gente tem essa caracterização aqui.
Agora, se H for uma função CR com R maior ou igual que 1, então, ao invés de pedir isso, a gente pode pedir esse cara aqui, que é equivalente, né? Então, eu poderia falar simplesmente que G é o push forward da F por H, tá? Então, a gente já viu que essa propriedade aqui implica nessa propriedade aqui, quando H é C1, claro, porque aqui eu tenho que calcular a diferencial de H. Então, uma das proposições que a gente viu na aula passada é justamente essa, né? Esse cara aqui implica nessa propriedade. Então, esse push forward é basicamente a conjugação, né? Basicamente, caracteriza basicamente a conjugação entre campos, né? Então, por exemplo, se eu tenho, né, vamos pegar aqui, vamos definir D como sendo o conjunto aqui dos difeomorfismos, de U em V, né? Vamos colocar H, que agora a gente está usando a... Então, se eu conheço o comportamento qualitativo de um campo vetorial F, por exemplo, ou esse F pode ser linear, uma coisa fácil que você sabe calcular, então eu consigo construir toda uma classe de campos vetoriais que tem o mesmo comportamento qualitativo. Então, por exemplo, vamos dizer um F caligráfico aqui, ó, como sendo esse cara aqui, ó, H estrela de F, tal que H pertence a esse conjunto aqui dos difeomorfismos, né? Então, aqui eu estou obtendo a classe, né? Isso aqui é chamado de órbita também, porque você pode pensar nesse D aqui como um grupo e isso daqui como uma ação de grupo. Mas a gente tem aqui todo o conjunto de campos vetoriais definidos em F que tem basicamente o mesmo retrato de fase da F, tá? Então, todos os campos vetoriais definidos em V e tem o mesmo retrato de fase ou retrato de fases conjugados, né, da F. Então, sabendo o comportamento de um determinado campo vetorial, eu conheço o comportamento de uma classe inteira de campos vetoriais, né? Então, isso daqui é a base, né, dependendo do que você for estudar aí, mas é a base para a teoria de formas normais de campos vetoriais ou equações diferenciais, né? Então, você poderia vir agora aqui dentro dessa classe e buscar dentro dessa classe quais são, ou qual é o representante dessa classe aqui que tem a expressão mais simples, por exemplo, né? E, em geral, isso daí é chamado de forma normal, né? Ou alguma característica que é interessante para você. Então, você pode buscar essas formas normais, esses representantes dentro dessa classe aqui. Bom, enfim, isso daqui é basicamente a ideia geral, aqui do que seriam conjugações e equivalências entre campos de vetores. Conjugação, equivalência, preserva a órbita e a orientação. A conjugação preserva uma coisinha a mais, que é o tempo, né? O tempo da solução da equação diferencial, né? Então, se eu caminho um tempo t, o Vitor já te ouço, se eu caminho um tempo t com a minha órbita em F, eu vou caminhar esse mesmo tempo t com a minha órbita em G, só que em F eu estou caminhando partindo do ponto P, em G eu estou partindo do ponto H de P. Fale, Vitor. Bom dia. Eu estou em dúvida com relação àquela orientação esse produto interno aí não teria um H depois desse G grande? Tipo, H, FT? Seria um H... É porque a curva alfa aí no caso é HFT, né? A curva alfa é a... desculpa, você tem razão. Aqui dentro, né? Isso. Aqui. Aí que sim. Isso. Beleza. Obrigado. Beleza? Mais algum comentário? Então, bola pra frente, né? Então aqui eu vou deixar como
como um exercício para vocês, verificar que conjugação e equivalência entre campos é uma relação de equivalência, né? Então, basicamente, se F é conjugado ou F é equivalente a G, então G é equivalente ou conjugado a F, né? Tem a transitividade. E todo campo é conjugado ou equivalente a ele mesmo, claro, usando a identidade, né? Então, deixo aqui para vocês brincarem um pouco aí com essas propriedades, mas pensem nessa proposição. Ok, então agora vou só colocar dois exemplos aqui. Esses exemplos eu vou discutir um pouco eles, mas eu vou deixar como exercício também, porque eu quero que vocês façam os detalhes, tá? Os detalhes, por exemplo, aqui eu estou falando que esse campo F e esse campo G, eles são conjugados por meio dessa função aqui, né? Então, verifique que essa função é um diffeomorfismo e calcule de fato o H estrela de F para ver que a gente obtém a G, tá? Mas, vamos agora, partindo dessa informação, ver como é que eu tenho como é que eu consigo esboçar o retrato de fase da G partindo do retrato de fase da F, tá? Então, observe o seguinte, que F de x e y, esse cara aqui, ó, esse campo, é um campo linear, claro, né? É 1, 0, 0, menos 1. Posso representar ele dessa forma, né? Como um produto de matrizes aqui. Então, isso aqui é minha matriz, vamos chamar de matriz A. O meu campo G, ele não é linear. Então, nem adianta escrever ele dessa forma, nem que aqui apareça xy, que daí não vai ajudar muito, não. O campo é não linear, ele aparece um cúbico aqui, né? Então, vamos tentar ver o que eu consigo descrever desse campo aqui, mesmo sem saber calcular soluções, né? Como que eu consigo descrever esse campo em termos desse campo aqui, né? Bom, então, observe o seguinte, a matriz A, né? Matriz A, vamos colocar aqui quem são os autovetores da matriz A, quem são os autovalores da matriz A, né? Então, autovetores e autovalores, né? Então, essa matriz, ela tem um autovetor, que é o 1, 0, tá? E está associado ao autovalor 1, e tem um autovetor, que é o 0, menos 1. Basicamente, como já está na forma normal de Jordan aqui, eu estou olhando para as colunas aqui, e isso aqui está associado ao... desculpa, eu posso pegar o próprio, para simplificar. O 0, 1, e está associado ao autovalor menos 1, ok? Bom, a gente já sabe quem que é a ft aqui, né? Ft de um xy é exponencial, né? Exponencial de at aplicado em xy aqui, né? Eu não vou calcular essas, enfim, para esboçar eu não preciso dessa expressão aqui inteira, tá? Vamos usar uma informação que vocês verificaram na prova, que é o seguinte, né? Se eu pego o ET, EAT, e multiplico por um autovetor aqui, eu sei que esse, vamos deixar só assim, né? Vou colocar mais uma. Então, quando eu faço esse cara aqui, isso daqui é simplesmente E elevado ao alto valor, né? T, vezes 1, 0. E o E AT vezes o autovetor aqui, 0 menos 1, ele vai ser igual a E menos T vezes 0, 1. Ok? E todos os outros aqui, né? Então, dessa forma aqui, o E, isso aqui eu posso escrever dessa forma, né? X EAT 1, 0, mais Y EAT 0, 1. Então, isso aqui vai ficar X ET 1, 0, mais Y E menos T
0, 1, né? Então, só juntando esses caras aqui, fica x e t, y e menos t. Então, vamos só esboçar agora mais ou menos o que está acontecendo aqui, tá? Então, aqui está vou colocar o meu U é todo o meu R2, né? E a gente tem o seguinte, então se eu pego um ponto aqui no eixo X, vamos pegar um ponto no eixo X, né? Primeira coisa, a gente já vai estabelecer isso certinho, mas f de 0, 0 é 0. Tá? F de 0, 0 é 0. Então aqui eu vou ter uma órbita estacionária definida nesse ponto, ok? Se eu pego um ponto no eixo X, né, ele é um múltiplo desse autovetor aqui, ok? Então, a órbita passando por ele é algo desse tipo aqui, né? Então, vamos pegar justamente o 1, 0. Pego o 1, 0 aqui, né? E olho para a órbita dele, né? Então, a órbita dele é algo que, tendo para infinito, ele vai para infinito e que nunca é zero, né? Então, a órbita é algo assim, né? É assintótico aqui é assintótico no zero, né? E vai para mais infinito. Se eu pego um ponto desse lado aqui, menos 1, 0 é a mesma coisa, só que vai aparecer um menos na frente aqui, né? Então, ele vai ter o mesmo comportamento, só que indo para menos infinito. Então, essas aqui são as órbitas, muito grande. São as órbitas aí no eixo, tá? Beleza. Agora, se eu pego um ponto, o 0, 1, por exemplo, no eixo Y, ele, como eu tenho e elevado a menos t aqui, ele está indo para 0 quando o t vai para infinito, né? Então, ele é uma órbita assim e caminha nesse sentido. E a mesma coisa se eu tomar ele aqui embaixo. Ele vai subir. Beleza, então essas são as órbitas associadas aos autoespaços, aos autovetores e autovalores, tá? Agora, se eu pego um ponto fora aqui, o que está acontecendo, né? Então, aqui a gente pode argumentar de duas formas. Eu sei, basicamente, o que está acontecendo, que eu tenho a expressão dessas soluções, né? Mas eu poderia também pensar que as órbitas aqui no espaço de fase, elas variam continuamente com relação às condições iniciais. Então, se eu pego um ponto próximo aqui, a órbita tem que fazer algo mais ou menos próximo ao que está acontecendo aqui. Se eu pego um ponto próximo aqui, a órbita tem que se comportar mais ou menos como a órbita em azul aqui, né? Então, tanto com respeito a sentido, direção, etc. Então, aqui, né, ou olhando essa expressão aqui também, a gente consegue perceber que as órbitas fora aí dos eixos estão fazendo coisas desse tipo aqui. São hipérboles. E seguindo essas direções. Beleza? Então, esse aqui é basicamente o retrato de fase, ou o esboço do retrato de fase desse campo F, desse campo linear F. Agora, eu sei que o campo G, né, tenho condições de demonstrar isso, tendo essa expressão H, eu sei que o campo G, ele é conjugado a esse campo F aqui. Então, em particular, as órbitas desse campo F têm que ser levadas a órbitas do campo G pela minha função H. Em particular, isso tem que acontecer. Então, vamos desenhar aqui. E observe que, para eu desenhar esse campo aqui, eu primeiro desenhei duas trajetórias principais. Eu vou fazer a mesma coisa com esse cara aqui. Então, as duas trajetórias em azul aqui, elas satisfazem, né? A primeira, uma delas é y igual a 0,
e a outra delas é x igual a zero. Então, vamos ver o que acontece com h desses pontos. O que acontece com h de x0 e o que acontece com h de 0y, né? Então, h de x0 é igual a x ao cubo sobre 4, né? E h de 0y é igual a 0y. Então, observe o seguinte, que essa aqui, né? Primeiro, vamos identificar aqui esse ponto, que ele fica paradinho, porque g de 0, 0 é 0. Agora, essa reta aqui, ó, a reta x igual a 0, é trazida na reta x igual a 0, né? Então, h de 0y é igual a 0y. A gente tem esse cara aqui. Tá? A orientação tem que ser preservada, então esse cara aqui está indo para 0, aqui tem que estar indo para 0 também. E agora, essa outra órbita aqui, ó, que está contida no eixo x, ou seja, y igual a 0, tem que ser trazida nessa curva aqui parametrizada, que é basicamente o gráfico, né, x ao cubo sobre 4. Eu tenho x na primeira coordenada e x ao cubo sobre 4, ou seja, é o gráfico y igual a x ao cubo sobre 4. Então, vou desenhar esse gráfico aqui, ele é algo desse tipo aqui. E a mesma orientação tem que ser preservada. Isso aqui está indo para... Tá fugindo do 0. Aqui, cuidado para não achar que a órbita está passando aqui. Tá? Aqui é uma singularidade, é um ponto, é uma órbita, uma trajetória estacionária. Né? Então, aqui a gente tem trajetórias homeomorfas a retas, a segmentos de retas, e aqui eu tenho uma órbita que é um único ponto. Ok? Beleza, então eu já verifiquei a imagem dessas duas órbitas aqui, vamos dizer assim, principais. Então, agora eu posso esboçar as outras órbitas. Ok? E cada uma dessas órbitas aqui é a imagem dessas órbitas aqui. Beleza? Então, isso daqui, esse jogo que eu fiz aqui, ele vale tanto na situação de conjugação quanto na situação de equivalência, tá? Porque aqui eu não estou me preocupando com qual é o tempo que eu estou demorando para sair daqui e chegar aqui, né? Se é o mesmo que eu demoro para sair das imagens inversas. Eu não estou me preocupando com isso, só estou preocupado com a forma que, basicamente, com o aspecto qualitativo desse campo aqui, né? Que é similar ao aspecto qualitativo desse campo aqui. Então, a gente tem regiões invariantes aqui, enfim, a gente tem trajetórias que se aproximam, duas trajetórias que se aproximam da origem, duas trajetórias que saem da origem, se aproximam para o campo negativo da origem. Então, esses aspectos qualitativos, né, eles são preservados. Né? Outros aspectos qualitativos que seriam preservados também. Né? A gente já viu que a gente tem basicamente 3 tipos de órbitas em campos. Fernando, pode perguntar. Oi, não, 2 perguntas. Como que, a minha dúvida é, tipo, como que, o zero, a órbita zero, ela está incluída nas outras órbitas ou não? Não, é uma órbita por si só. Eu vou comentar um pouquinho dele mais aqui abaixo, mas são as trajetórias estacionárias, né? Quando a gente demonstrou o teorema das órbitas e das trajetórias, existiam 3 tipos de trajetórias, né? Uhum. As que eram um ponto só, as que eram homeomorfas a um intervalo de reta e as que eram órbitas fechadas, né? Então, aqui a gente tem 2 tipos dela, o ponto e as que são homeomorfas a um intervalo de reta. Então, esse ponto aqui é uma trajetória. Essa azulzinha aqui, ó, ela não chega no zero. Tá. O intervalo dela de maximal, ela não atinge esse ponto, seria mais ou menos assim? Não atinge esse ponto, né? Porque, ó, como que ela se escreve? Tá. Aqui nunca é zero. Uhum. Nunca passa para o lado negativo, né? Então, você tem uma que cobre esse cara aqui aberto aqui, outra que cobre aqui aberto aqui,
e um que é só o ponto, né? Então você pega um ponto aqui, ó, ele demora um tempo infinito para se aproximar do zero e nunca chega, né? Mas isso não significa que no zero você não tem uma órbita definida, você tem uma órbita específica definida ali em cima. Uhum. Certo. Nossa, obrigado. E a minha outra pergunta, acho que é um pouco mais conceitual, tem maneira de provar que todo o campo vetorial tem uma forma, sei lá, um campo CR, não sei, um campo C1 para cima. Tem alguma forma mais interessante, mais simples que nem essa? Então, assim, Luiz, essa sua pergunta depende muito do contexto onde você está, né? Porque você poderia pensar, você pega um campo, você poderia pensar ele como sendo a forma normal dele mesmo, entendeu? Tipo, a minha forma normal é aquilo que eu sei fazer algum tipo de conta, né? Então, essa sua pergunta, para você embasar ela, você precisaria de mais características, né? Quais são as características que você está buscando para os seus representantes, né? Ah, tem que ser polinomial. Não, tem que ser analítico. Ou tem que ser linear, né? Daí você poderia começar a pensar nesse problema, né? Será que eu consigo uma forma normal que satisfaz essa e essa propriedade? Ou seja, será que eu consigo um campo que é equivalente ao meu primeiro, que satisfaz essa e essa e essa propriedade, porque são propriedades que são interessantes para mim? Daí você pode se perguntar, quais campos admitem esse tipo de forma normal, né? Como aqui eu falei de forma normal e não estabeleci, porque não é estabelecido de antemão o que significa, o que seria uma forma normal, então a pergunta fica muito em aberto. Seria sim a resposta, porque depende do que você está assumindo para buscar suas formas normais, né? Então, quando a gente pensa em forma normal, a gente tem um pouco mais depende um pouco mais do contexto que a gente está trabalhando. Ah, eu quero formas normais que são polinomiais, mas que apareçam só monômios de grau 3, por exemplo, né? Então, daí já é um problema mais complicado, né? Vou buscar dentro de todas as equivalências de determinado campo, aquelas que são polinomiais de grau 3, né? Será que existe? Será que não existe? Isso é um problema complicado, né? E no caso linear, tipo, sempre dá para trazer um campo vetorial só, mais ou menos contínuo, que nem esse, tipo, para um linear, ou tem campos, tipo, vetoriais de C1 para cima que não conseguem ser trazidos para... Ótima pergunta. Aí depende um pouquinho mais de coisa, né? Você pode falar de conjugação local. Aqui a gente não está falando, mas veja que nós estamos colocando, estamos deixando em aberto aqui o meu U, né? O meu U e o meu V, né? Então, por exemplo, tem campos que, se você se restringir a um determinado região desse campo, né, que vai ser uma vizinhança de um determinado ponto, então você consegue fazer a conjugação do campo restrito a essa vizinhança a um campo linear. Daqui a pouco a gente vai mostrar que todos os campos vetoriais próximos de pontos regulares, ou seja, que são pontos do tipo que não se anulam, que o campo vetorial não se anula, podem ser conjugados não a campos lineares, podem ser conjugados a campos constantes. A gente vai mostrar isso agora mesmo. Só que, veja, eu não estou falando do campo inteiro, eu vou estar falando de uma região desse campo. Existe uma região desse campo, né, para cada ponto desse tipo eu consigo uma vizinhança onde o campo restrito nessa vizinhança é conjugado a um campo constante. Então, a sua pergunta é, sobre algumas hipóteses a gente consegue fazer essa conjugação. Mas, e isso daí se conecta exatamente com o meu outro comentário, que é o seguinte, conjugação de campos, ou equivalência de campos, como pega uma órbita e leva na outra via um homeomorfismo ou um difeomorfismo, tem que preservar o tipo topológico da órbita. Ou seja, órbitas que são do tipo pontos, têm que ser levadas em órbitas que são do tipo pontos. Órbitas que são do tipo intervalo de reta, ou homeomorfas a intervalos de reta, têm que ser levados em órbitas do mesmo tipo. E órbitas que são do tipo fechadas, têm que ser levadas em órbitas do tipo fechado, né? Então, se eu tenho um campo vetorial, que tem, por exemplo, uma órbita fechada, vamos dizer assim, isolada, né? Que tem uma única órbita fechada. Esse campo não poderia ser levado numa região que contém essa órbita fechada, né? O campo restrito a uma região que contém essa órbita fechada,
não poderia ser levado a um campo linear. Porque em campos lineares, né, a gente só pode ter órbitas fechadas, mas se a gente tem uma órbita fechada, a gente vai ver daqui a pouco uns exemplos, a gente tem um monte de órbitas fechadas, a gente tem um contínuo de órbitas fechadas. Basicamente, todos teriam que ser fechados, né? E se no primeiro campo eu tenho uma única órbita fechada que é isolada, né, ou seja, eu não tenho órbitas fechadas próximas dela, então ela não poderia ser conjugada nem equivalente a um campo linear. Então, isso daí, para a gente testar equivalências entre campos, é muito importante a gente ter em mente. A equivalência, por ser uma associação via homeomorfismo, ela leva órbitas de determinado tipo topológico em outras órbitas do mesmo tipo topológico. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver para testar se dois campos são conjugados é olhar o tipo topológico das órbitas, né? Nesse campo eu tenho uma órbita estacionária, que é um ponto só. Nesse campo eu não tenho. Então não pode ter, isso não pode ser equivalentes. Certo? Certo, obrigado. Isso daí, a gente vai ver muito sobre isso. Basicamente, até o final do curso, a gente vai estar batendo em teclas que estão basicamente permeando esse conceito. Então, isso daí cada vez vai ficando mais claro para a gente, na hora que a gente for estudar o comportamento local das soluções periódicas, dos ciclos limites, etc. Mas é bom, essa pergunta é ótima para a gente já trazer e deixar aí no ar, né, nos nossos pensamentos, esse tipo de problema. Obrigado, professor. Beleza. Andrei. Desculpa aí insistir um pouquinho, mas... Não, insista. Pode desenhar esse campo que você falou, que tem uma única órbita fechada, eu não consigo visualizar isso nem um pouco. Tá. Então eu vou desenhar um exemplo aqui, ó. Não vou te dar as expressões porque não vai fazer a menor diferença, mas suponha que você tem... Não, basta desenho. Suponha que você tem no R2 aqui uma órbita fechada. Isso aqui você pode ter, né? Isso aqui se visualiza. Visualiza isso daqui, André? Você pode ter um campo que tem uma órbita desse tipo, né? Não, dadas as órbitas você consegue o campo de volta, né? Você pode só pegar derivadas ao redor da curva. Tá bom. Então, agora suponha que as órbitas próximas dessa órbita fechada aqui façam algo desse tipo. Opa, deixa eu dizer aqui. Enrolem nela. E as de dentro, a mesma coisa. Certo, ok. Ficou bem claro, Beleza? Então, essas duas órbitas aqui, tanto a de dentro quanto a de fora, elas são órbitas que são homeomorfas a um intervalo de reta, no caso a reta inteira, né? E essa daqui é uma órbita fechada, né? Então, isso pode acontecer. A gente vai estudar esse tipo de órbita aqui com bastante detalhe, tá? Outra pergunta, que é um pouquinho mais relacionada com o que você estava falando antes, um pouquinho mais relacionada com a pergunta do Fernando. Se puder voltar para os desenhos que você fez lá em cima. Esses dois aí. Se eu não entendi nada de errado, a conjugação leva a órbita em órbita e preserva o parâmetro da órbita, certo? Preserva o parâmetro da órbita, sim. Em particular, se você pegar essa curva seguindo as duas órbitas e você derivar, a derivada tem que ser igual também, correto? A derivada não tem que ser igual, não. Quer dizer, proporcional, tem que ser na mesma direção, certo? Não, também não, Andrei, porque aqui você tem um campo e aqui você tem outro campo, né? O que a gente está falando é o seguinte, né? Você está falando para mim é o seguinte, que GT de H de P é igual a H da FT de P, né? Então, veja só, esse cara aqui, o tempo coincide, tá? Mas os vetores que são determinados por G e por F, não. Né? Então, mesmo que você queira, vamos parametrizar esse cara aqui. Eu poderia fazer o seguinte, G de T, sei lá, de um Q, é igual a H de FT de H-1 de P, né? Vamos pegar esse cara aqui. Então, o tempo é o mesmo. Se eu derivo esse cara, e se eu derivo esse cara, eles têm que coincidir. Mas o G de Q não vai coincidir com a F. Tá? Faça essa conta para ver o que vai dar. Não, sim. De fato, a G e a F não precisam ter a mesma derivada, mas as duas órbitas
quando você for seguir elas têm que ter a mesma derivada, sabe? Porque você Não, jogou mas- uma na outra. Mas veja só, que a derivada da órbita é dada pela G, nesse caso aqui é dado pela G, e nesse caso aqui é dado pela F, né? Por exemplo, ó, aqui você tem órbitas cuja derivada cujo vetor, né, tangente, está na direção do eixo x, né? Aqui, observe que isso não existe, né? Porque todas as órbitas cruzam o eixo x, né? Então aqui, ó, você não tem uma derivada que conhecida com essa daqui, né? Certo. Tá? Tava pensando que teria que valer alguma coisa do tipo a G é igual a H composto com F, algo do tipo, mas. Não, e isso de fato vale. Isso de fato vale. Você tem uma relação desse tipo. Quer ver? A gente. Vamos lá, ó. Você tem isso aqui, ó. Vamos escrever aqui. Vamos olhar. Olha para essa. Você tem isso aqui, ó. Com a derivada antes, né? Tem que ter o DH de H inversa. Você tem fatores de correção aqui, né? Então, por exemplo, a G, vou colocar aqui, só lembrar, né? A G vamos colocar Y, vai ser igual a quem? Vai ser igual a diferencial da H, calculado em H menos 1 de Y, certo? Vezes a F de H menos 1 de Y. Ok? Então, como... Quer dizer, em outro lugar. Vamos colocar aqui. Como, por exemplo, como H é um difeomorfismo, né, a gente poderia escrever o seguinte, ó, vamos chamar de x igual a H menos 1 de Y. Né? Então, a hora que a gente embute essa expressão na G, a gente teria o seguinte, ó, G de H de x igual a diferencial da H de x vezes a F de x. Tá? Então, por exemplo, o campo G aplicado num ponto X tem que ser igual a diferencial da H em X vezes esse vetor F de X. Então, eles não coincidem, mas é claro, eles têm esse fator de correção aqui, né? Então, eu vou olhar para o campo F no ponto X e vou olhar para o campo G no ponto H de X. Esses dois vetores estão relacionados, né? Mas estão relacionados via diferencial da H. Então, é assim, a H leva ponto em ponto, a diferencial da H está levando o vetor tangente de determinada curva no outro vetor tangente a outra curva do outro campo. Certo? Então, isso daí de fato acontece. Então, deixa eu desenhar aqui para você. Ó. Não. É isso que eu tinha entendido mais ou menos mesmo. Eu só tinha esquecido o fator de correção. É porque quando eu olho pra F e pra G, pelo menos pra mim, intuitivamente é muito fácil. Essa sua pergunta é super importante. Desculpa. Então, eu vou usar só para fazer mais comentários aí para todo mundo, né? Porque, ó, vou pegar um ponto aqui, né? A H está me levando nesse ponto aqui, né? E aqui eu tenho esse vetor. O que é esse vetor? Esse vetor é o f de x, né? Bom, aqui seria um xy, né? Vamos colocar um f de p aqui. É um f de p. E a dh de p está levando nesse vetor aqui. Então, isso aqui seria dh de p vezes g de h de p. Oh, desculpa. Isso aqui seria dh de p vezes f de p, né? Opa. Que é igual a g h de p. Então, isso é sempre importante, né? A h leva ponto em ponto e a diferencial da h vai levar justamente esse vetor tangente aqui nesse vetor tangente aqui. Beleza? Ficou claro? Ficou assim. Só pra explicar mais ou menos o que eu tava pensando, que pelo menos quando eu olhei a expressão da F e da G, eu enxerguei muito claro a transformação que leva a F na G, certo? Uhum. Que é esse alinhamento meio torto. E Sim. eu pensei, eu esperaria que a mesma correspondência fosse a correspondência entre as órbitas. Porque ela leva os vetorzinhos tangentes e tangentes. Então eu imaginei que ela levasse órbita em órbita. Mas não é, tem 1/4 pra levar órbita em órbita. É isso que tá me confundindo um pouco. Que é o fator de correção, certo? Uhum.
Você Esse eu diz, tava pensando. você diz esse sobre 4 aqui? Esse mesmo. Esse sobre 4 ele vem da H, né? Ele vem da H, né? A H ele tem que ter esse sobre 4 aqui para ser o difeomorfismo que leva a esse ponto nesse ponto, né? Mas assim também, ó, você poderia pegar qualquer outro difeomorfismo aqui e construir outros campos que são equivalentes ao primeiro, né? Você pode criar várias classes de exemplo. Na verdade, foi assim que eu fiz, né? Para criar esse exemplo. Entendi. Mas beleza, acho que agora ficou claro, né? Ficou claro. Obrigado, professor. Então, vou apagar isso aqui, que a gente vai discutir lá na frente. Não vou apagar não, vou deixar aqui bem pequenininho, mas não confundam. Não estamos falando disso ainda. Deixa eu ver aqui no cantinho. Tá, agora, ó, esse é um outro exemplo, esse é um outro exercício aqui, vou deixar para vocês pensarem um pouco, mas que é bastante interessante também, porque ele vai falar agora sobre campos lineares que têm justamente órbitas que são fechadas aqui, tá? Então, ó, os campos são bem parecidos, né? P e Q, né? Mais ou menos a mesma expressão, só que aqui a gente tem uma matriz, vamos colocar aqui uma matriz A do tipo 0P menos P0, e que eu tenho uma matriz do tipo B igual a 0Q menos Q0, ok? Essa matriz aqui são aquelas matrizes semisimples lá que a gente discutiu, né? Elas são diagonalizáveis no fecho algébrico, né? Do seu corpo, né? Essa aqui seria a forma normal dessas matrizes, já na forma real, na forma normal de Jordan real dessas matrizes. Ok. Então, o que eu gostaria que vocês verificassem é que esses caras aqui são conjugados sem somente ser P igual a Q, né? Então, se você tem conjugação, se você quer se você quer forçar que esses campos sejam conjugados, não tem jeito. O P vai ter que ser igual a Q, tá? No entanto, se você quiser que eles sejam só equivalentes, basta pedir que P vezes Q seja positivo, né? Então, esse que seria o exercício. O que está acontecendo, né? Vamos jogar uma luz aqui para ver o que está acontecendo com esse tipo de campo. Então, como que é a exponencial dessa matriz aqui, né? Quando eu pego E elevado a AT, né? Esse cara aqui é o quê? É cosseno de PT, seno de PT, menos o seno de PT, cosseno de PT, tá? Então, se eu tomo pontos aqui no meu eixo X, só para identificar o que está acontecendo, né? Se eu pego, vamos colocar aqui, E, AT, vezes um zero, desculpa, X, zero, né? Então, isso daqui é essa matriz vezes x0, né? Então, basicamente, eu estaria calculando aqui, né? Então, isso aqui ficaria cosseno, desculpa, exato, ficaria cosseno de PT. Então, aqui, menos seno de PT, isso aqui vezes x. Ok? Então, o que essa curva está parametrizando? Essa curva está parametrizando circunferências nesse meu plano, né? E aqui eu tenho novamente uma órbita estacionária, né? Um pontinho que está parado aí. Então eu já tenho basicamente a decomposição em órbitas, todas as órbitas fazem isso, né? Vamos ver aqui o sentido desse ponto aqui, né? Então o que está acontecendo? Se P, vamos pegar um ponto aqui, ó. Vamos pegar um pontinho aqui, né? Então, quem que é o vetor
nesse, o vetor F, né? O vetor F, esse cara aqui, nesse ponto, né? Então, ele vai ser 0 menos P, tá? Então, se P é negativo, esse cara está apontando aqui para cima. Então, vou desenhar o vetor aqui pensando que o meu eixo coordenado está aqui. Então, esse vetorzinho aqui é o 0 menos P, né? Então, se P é negativo, minhas órbitas estão orientadas nesse sentido aqui. Se P é positivo, as órbitas estão orientadas para o outro lado. Esse cara aqui seria o 0 menos P, e aqui P positivo, né? Então, isso aqui é basicamente o retrato de fase desse campo aqui, e do outro campo não muda muito, porque ele tem a mesma cara, só que vai depender do quê? Vou copiar esse cara aqui. Então, isso daqui é o retrato de fase do campo F, o retrato de fase do campo P é basicamente o mesmo. Vou apagar aqui. Só que, ao invés de P, eu tenho Q. Então, observe o seguinte, né? Os campos são... eu preciso mudar aqui também. E a orientação, nesse caso aqui. Então, observe o seguinte, né? Os campos, eles têm as mesmas órbitas, né? Independente de P e Q. Eles têm as mesmas órbitas, que são circunferências centradas na origem, né? Então, isso aqui você consegue verificar. O que é que impede de um campo ser conjugado ao outro, né? O que impede de um campo ser conjugado ao outro? É o P e o Q, né? Porque o P, basicamente, está falando qual é a velocidade de rotação que a minha solução gira nessa órbita periódica, né? Nessa órbita fechada, né? Então, para quê? Isso vocês fazem conta, tá? Dá para fazer conta para verificar isso. Eu estou jogando aqui a ideia, né? Então, para quê? O tempo de caminhamento entre... o tempo de caminhamento sobre essas órbitas aqui, né, coincidam, o P vai ter que ser igual ao Q. Senão você tem problema de período aí, etc. Tá? Isso a gente consegue verificar. Então, como a conjugação tem que preservar esses tempos, a gente vai obter que o P tem que ser igual ao Q para que essa função seja, para que esses campos sejam conjugados. Então, suponha que você tem uma conjugação, né, suponha, existe um H que satisfaz as propriedades da definição e obtém, né, que o P tem que ser igual a Q. E agora, o que acontece no caso da equivalência, né? O que está acontecendo aqui? Então, para que F seja equivalente a G, eles têm que ter a mesma órbita, e essas órbitas têm que preservar a mesma orientação, né? Então, o único problema seria no caso de uma P caminhando, de uma F caminhando no sentido anti-horário e da G caminhando no sentido horário, tá? Então, a gente vai conseguir ver aqui que, a fim de que F e G sejam equivalentes, basta que o sentido de rotação dessas órbitas estejam no mesmo sentido, né? Então, bastaria que P e Q tivessem o mesmo sinal. Beleza? Então, basicamente, essa é a ideia desse exemplo aqui, para a gente verificar essas conjugações e equivalências, né? Então, a gente vê aqui que algumas coisas que são claramente possuem o mesmo retrato de fase, mas a hora que a gente vai buscar a hora que a gente vai buscar funções de conjugação, a gente não encontra, a gente não consegue demonstrar que eles são conjugados. Mas é claro que eu posso estudar um campo via o outro,
né? Porque eles têm o mesmo comportamento. Então, às vezes eu preciso dessa noção mais simples ou mais fraca de equivalência para conseguir aumentar aí ou conseguir mais informações sobre os meus campos, né? Às vezes eu não consigo provar conjugação, mas eu consigo provar equivalência. A conjugação, a grande importância dela é que você tem como fazer manipulações analíticas a fim de demonstrar que campos são conjugados, né? A equivalência tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque na hora de verificar de fato a orientabilidade das órbitas, né, às vezes aparece aquele tal, né, o tal de P, que daí pode ser um pouco mais complicado. Mas aqui vocês vão ver que você consegue encontrar exatamente esse tal de P, e é dali que vai sair o fato de P e Q terem o mesmo sinal, tá? E a função aqui que vai te dar essa conjugação, essas equivalências, é uma função que tem que pegar uma órbita e levar na outra, né? Como as órbitas são as mesmas, então é identidade, tá? Ok. Tá, então, agora a gente já introduziu o conceito de conjugação e agora a gente vai fazer, basicamente, começar a explorar a pergunta que o Fernando tinha feito, né? Será que eu consigo conjugar qualquer campo a um determinado tipo de campo, né? Por exemplo, aqui a gente vai tentar fazer com campo constante, né? Quais são as propriedades dos campos, o que um determinado campo tem que satisfazer a fim de que ele seja conjugado a um campo constante ou de que ele, restrito a alguma região, seja conjugada a um campo constante. Então, a primeira, quando a gente fala de estrutura local de determinado objeto, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu tenho um objeto no meu espaço de fase e eu quero estudar o que está acontecendo com as órbitas próximas desse objeto, não só com a órbita desse objeto. Eu quero entender o que está acontecendo com as órbitas que estão próximas desse objeto. Então, aqui a gente vai estudar essas órbitas próximas aos chamados pontos regulares, né? Basicamente, mostrando a conjugação do campo restrito a uma vizinhança desses pontos regulares a um campo mais simples, que vai ser um campo constante. Tá? Então, aqui, ó, vamos falar o que é ponto regular. Então, seja F um campo vetorial, definido no aberto U, um ponto P é chamado de singularidade, a gente já comentou mais ou menos sobre isso, né? Singularidade, ponto singular ou equilíbrio do campo F, se F de P se anula. Tá? Então, F de P é zero. Então, sempre que eu tenho um zero no meu campo vetorial, o que significa um zero? É um ponto no meu espaço, então aqui, o campo vetorial aplicado nesse ponto dá zero. Né? Então, esse cara é chamado de singularidade, ponto singular ou equilíbrio. Pode aparecer, dentre esses aqui, pode ter outros nomes também. Trajetória estacionária, etc., ou órbita estacionária, a gente já deu esses nomes aqui também. Então, caso contrário, ou seja, P distinto de zero, a gente diz que o ponto P é um ponto regular. Né? Então, vamos só para a gente relembrar, né? F de P igual a zero implica que essa solução aqui, ó, vamos colocar aqui o fluxo, né? A gente já introduziu essa noção de fluxo, então implica que φ de TP é igual a P para todo T real, tá? Por quê? Porque se eu derivo esse cara, né? O DDT de P de φ de TP, isso daqui é derivada de algo constante, é zero, que é justamente igual a F de P, mas como P é φ de T para todo T, isso daqui é igual a F de φ TP, ok? Então, sempre que eu tenho uma singularidade, né, associada à singularidade de um campo, eu tenho uma órbita estacionária associada a essa singularidade, ok? É justamente isso que eu estava desenhando aqui no meio, essa órbita, paradinha, né? E uma vez que essa órbita estacionária é uma órbita, né, eu não posso ter nenhuma outra órbita cruzando ela, porque eu tenho unicidade de órbitas, tá? Então, nenhuma outra órbita pode chegar em tempo finito nela. Isso nas nossas situações aqui, ok? Em outros contextos, outras coisas, mas aqui, para campos vetoriais suaves, contínuos, pelo menos, Lipschitz, né, que você tem unicidade de solução, esse tipo de coisa não pode acontecer, né? Não posso ter uma órbita estacionária e uma outra órbita chegando em tempo finito nela.
Ok, então a gente vai querer estudar agora essa questão da estrutura local dos pontos regulares, né? Então, para isso, vamos introduzir o conceito de seção transversal, para a gente poder estudar essas órbitas, né? Então, ó, seja F um campo vetorial, C1, definido no aberto, né? E eu vou tomar S como sendo um subconjunto, né, de RD menos 1 aberto, tá? Em geral, uma bolinha, pode ser uma bolinha de RD menos 1, uma dimensão a menos que o espaço, e F como sendo uma função de S até o meu domínio, uma função de classe C1 e injetiva, tá? Então, por exemplo, se eu estou no R2 e esse S aqui é um aberto do R1, né? Então, essa F aqui, a imagem dela vai ser uma curvinha dentro do U, né? Então, a gente diz que sigma, né, igual a imagem da S por F, é uma seção transversal de F se a diferencial da F aplicado nos vetores aqui de D-1 e F da F de S, né, aqui eu tenho vários vetores, né, e aqui eu tenho um vetorzinho. Então, esses vetores aqui têm que gerar o espaço todo, né, o espaço RD. Basicamente, aqui, eu estou falando que esse vetor aqui não pertence a essa imagem aqui. Tá? Então, isso aqui, estou querendo dizer, é que F de S não pertence, sei lá, à imagem dessa diferencial aqui. Ok? Então, como não pertence à imagem, eu tenho um montão de vetores, esse cara não está aqui dentro, então eles são linearmente independentes, né? Porque aqui eu tenho basicamente a combinação de todos os vetores que definem as colunas dessa matriz aqui, né? Então, sendo eles linearmente independentes, eu tenho uma quantidade D desses vetores, então esses vetores vão gerar todo o meu espaço RD. Ok? E então, essa sigma aqui, como sendo a imagem de funções desse tipo que satisfaz essa propriedade, são chamadas de seções transversais. E a gente diz que sigma é uma seção transversal em P se o F de zero é igual a P. Okay? Então, aqui, claro, eu estou assumindo que o zero pertence a S. Beleza? Então, o que está acontecendo aqui, né? Esse sigma, né, é uma imagem aí de uma bolinha, de um intervalo. Não vamos complicar muito aqui. Esse cara a gente pode assumir ele como sendo conexo, tá? Então, vamos colocar aqui em geral uma bola. Tá? A gente sempre vai tomar ele menor aí, então não vai fazer muita diferença, né? Então, aqui eu tenho a minha curva, o meu sigma aqui, e essa F é basicamente uma parametrização desse sigma. Então, a hora que eu calculo a diferencial dela, né? Então, eu tenho vetores aí que moram no meu espaço tangente, né? Então, de fato, né, a diferencial da F, ela é algo que está definido de R D menos 1, né, até em R. Desculpa aqui, pessoal. Não, tá certo, é isso daí mesmo. Né? A diferencial da S, ela está definida de R D menos 1 até o espaço tangente aqui, em F de S, do meu sigma, tá? Então, a hora que eu calculo as imagens de vetores aqui por DF, eu vivo dentro do espaço tangente da minha sigma, justamente nesse ponto, né? É isso aqui que eu estou querendo desenhar, lógico que eu estou desenhando uma curva, né? Se eu estou numa dimensão maior, eu preciso de todo esse espaço tangente, né? Mas aqui, o espaço tangente seria
algo como se fosse a reta, né? Ok. Então, para cada ponto a gente tem esse comportamento aqui, né? E o que eu estou falando é que f de S não pertence a esse cara aqui, né? Esse espaço gerado aqui é todo o meu espaço tangente, né? Esse cara é de fato o espaço tangente aqui de sigma nesse ponto, né? Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer é que o meu vetor, dado por esse campo, dado pelo campo nesse ponto, ele está fora desse espaço tangente, né? Isso para todo... Aqui eu acho que tem um problema. Correto. Isso para todo ponto aí do meu sigma, né, que está parametrizado por f. Beleza? Então, essa é a ideia de seção transversal. Seção transversal, a ideia intuitiva, né, é uma curva dentro do meu espaço de fase, onde todos os vetores, vamos desenhar em verde aqui, né, todos os vetores do meu campo sempre são transversais a essa curva, ou seja, o vetor nunca mora no espaço tangente dessa curva, e uma das formas de descrever o espaço tangente é utilizando essa parametrização. Uma outra forma de se descrever isso é entender essa curva sigma aqui como sendo imagem inversa de valor regular por funções. Okay? Então aqui, ó, f campo vetorial C1, pequeno aberto, p ponto regular, e aqui é importante, eu vou tomar p como sendo um ponto regular. Aqui eu não estava falando nada de ponto regular, mas eu vou tomar p como sendo um ponto regular, e k, uma função C1, tal que o gradiente dessa função aqui, ela não é o vetor nulo, vamos pensar no gradiente como sendo um vetor, tá? O gradiente dessa função aqui não é o vetor nulo, para todo x na imagem inversa de zero pela função k, ok? Então, a função k é uma função que sai de U e chega em R. Eu posso pensar na curva de nível zero dessa função k, ok? Poderia ser uma cruz, poderia ser uma variedade, etc. E eu estou falando que o gradiente dessa função k não se anula em nenhum ponto dessa imagem inversa de zero pela própria função k. Okay? Isso, né, lá da análise do MN, que diz que essa imagem inversa aqui, de fato, é uma variedade, uma subvariedade de U, uma subvariedade de U. Tá? Então, você tem aí e uma subvariedade mais, de codimensão 1, né? Você tem essa espécie de construção aqui, né, via função inversa, a codimensão da sua variedade é sempre a dimensão do espaço de chegada aqui, né? Ou seja, estou falando de codimensão, mas estou falando da dimensão, né? A dimensão é D-1, então. Ok? Então, só estou comentando, mas estou supondo esse cara aqui, e se para esse P aqui, para esse ponto regular, a gente pertencente a essa imagem inversa aqui, a gente tiver que o gradiente da K aplicado em f de P, aqui, pessoal, só para a gente não se confundir, como a gente vai ter que trabalhar bastante com esses operadores, muitas vezes eu vou definir, eu vou esquecer propositalmente do produto interno aqui, tá? Estou pensando isso aqui como uma diferencial aplicado no vetor. Mas nesse caso, seria um produto interno. Como se estivesse generalizando todas essas diferenciais, tá? Então, eu vou assumir que essa diferença, que esse produto interno aqui é diferente de zero, tá? Então, existe V, uma vizinhança de P, tal que sigma definido como sendo V interceptado com essa imagem inversa de zero por K, é, de fato, uma seção transversal do meu campo F em P. Então, o que está acontecendo aqui? Acontecendo é o seguinte, né? Quando você tem essa função, lembrando que o que a gente quer por seção transversal é uma curva onde todos os vetores do campo são transversais a essa curva, né? Então, aqui, ó, o que a gente tem aqui é o seguinte. A imagem inversa, né, de K, a imagem inversa de zero por K, já dá uma variedade, por causa dessa propriedade aqui.
né? Uma variedade com a dimensão 1. Então, desenhando no plano, desenhar uma curva, né? Por cada ponto dessa curva, né, vou pegar um carinha aqui, a hora que eu olho para o espaço tangente, então esse cara aqui não é o sigma, esse cara aqui é o K menos 1 de zero, tá? Ok. Então, vou pegar um ponto aqui, isso que estou desenhando aqui é o espaço tangente, seria o T, P de K menos 1 de zero. Uma coisa interessante desse espaço tangente, quando a gente está trabalhando com variedades construídas via imagem inversa de função, é o seguinte, ó, o gradiente, esse gradiente aqui, né, ele define o meu espaço tangente como o seu, vamos dizer assim, o seu aniquilador, o seu núcleo, né? Então, no caso de uma curva, o gradiente da minha função k seria um vetor, né? Seria um vetor normal a curva nesse ponto, né? Então, eu conseguiria descrever esse espaço tangente aqui como sendo o conjunto de todos os vetores, que a hora que eu multiplico por esse produto interno aqui, ele... Ah, não, tá certo, aqui nesse caso é o produto interno. Quando eu multiplico por esse vetor aqui, eu obtenho o meu espaço tangente, né? Ou seja, o espaço tangente ele é caracterizado como sendo todos os vetores, tá ok? Quando eu faço o produto interno com esse cara aqui dá zero, tá? Porque ele é justamente o vetor normal, né? A curva nesse ponto. O gradiente da K satisfaz essa propriedade quando a variedade em questão é a imagem inversa de zero pela K, né? Então eu consigo escrever o meu espaço tangente aqui como sendo o kernel, né? Vamos definir assim, como sendo o kernel do gradiente da K de P, né? Ou seja, isso aqui é todos os x que pertence ao RD, tá ok, o gradiente da K de P, F de P, desculpa, o gradiente da K de Px é diferente de zero. Ok? Então, eu tenho uma forma boa para descrever o espaço tangente dessa minha variedade em cada ponto, né? Então, a hora que eu assumo essa propriedade aqui como hipótese, o que eu estou falando é que o meu campo vetorial, nesse ponto, não mora no espaço tangente desse ponto específico. Isso aqui é pois esse cara aqui é diferente de zero, né? Então, por continuidade, eu não vou discutir a demonstração com detalhes com vocês, mas ela tá feita aqui, que é algo bastante técnico, tá? Mas por continuidade, que é o que a gente usa aqui, os vetores próximos, né, para pontos na curva que estão próximos ao meu ponto P, né? Então, se eu pego, existe uma vizinhança aqui, né? Dá um zoom aqui. Tá ok, se eu construo agora, vou pegar de outra cor, vou pegar um outro pontinho aqui. Se eu construo o espaço tangente aqui nesse outro ponto, vou pegar uma pelinha, T, K menos 1 de zero, pelinha, e eu olho para o meu campo vetorial nesse ponto aqui, seria o F de pelinha, ele também não está contido nesse espaço tangente, tá? Isso a gente consegue demonstrar por continuidade. A gente cria uma função desse tipo aqui, vê que ela é contínua, e a gente verifica que se para esse ponto aqui o meu campo vetorial não está no espaço tangente, então para pontos próximos de P, o meu campo vetorial também não vai estar no espaço tangente para cada um desses pontos, tá? Então, isso daqui justamente está me dando essa caracterização aqui. Eu estou conseguindo uma região dessa minha variedade aqui, K-1 de zero, né? Então, isso aqui seria o sigma, é igual a V interceptado com K-1 de zero, né? Tá ok, o meu campo vetorial é sempre transversal a essa curva aqui em cada um desses pontos, tá? Então, isso daqui está me dando uma segunda forma de construir essas soluções transversais que vai ser importante para a gente futuramente aí.
Então, basicamente, o que a gente tem que fazer, como a gente sumiu isso daqui por definição, a gente precisa verificar que esse cara aqui satisfaz essa definição, ou seja, eu preciso construir essa função f aqui. E a função f, uma vez que esse cara aqui é uma variedade, você tem o quê? Cartas locais definidas, e inversas das cartas, você tem as parametrizações locais dessa variedade, né? Então, a gente usa justamente uma parametrização local dessa variedade como uma função que satisfaz as propriedades da definição 4 aí para a seção transversal. Ok? Muito bem. Então, a demonstração está aqui. Peço que vocês deem uma olhada nela. A técnica envolve coisas aí de análise no RL. Agora eu vou discutir com vocês, nesses 15 minutos restantes aí da aula, o teorema do fluxo tubular. Que consiste em aplicar essas ideias de conjugação e formas normais, entre aspas, para identificar formas mais simples de se escrever, ou formas simples que são conjugadas a campos vetoriais quaisquer aqui, né? Então vamos lá. Então, vou considerar f aqui um campo vetorial, C1, definido num aberto, e eu vou tomar P como sendo um ponto regular desse campo vetorial. Okay? Então, eu vou tentar descrever o campo vetorial via conjugação numa vizinhança desse ponto P regular, ou seja, f de P definido de zero. Okay? Para fazer isso, eu vou considerar uma seção transversal em P. Tá? Aqui vocês poderiam se perguntar, né? Mas sempre existe uma seção transversal em P? Sim. Eu vou colocar um exercício na lista que constrói uma forma geral aí de seções transversais. Mas a gente não precisa, de fato, da expressão da seção transversal. Só precisa ter uma seção transversal. Ok? Mas ela sempre existe. Tá. Então, o resultado é o seguinte. Existe uma vizinhança V de P, né? Então aquilo que eu falei, eu tenho um campo vetorial e tem um ponto. Como a caracterização é local, eu vou mostrar que existe uma vizinhança desse ponto, tal que F restrita essa vizinhança é conjugado a alguém. Tá? Então não estou falando do campo em todo o seu domínio, beleza? Então existe uma vizinhança V de P em U e um difeomorfismo H de V em até essa bolinha aqui, tá? Então, é menos epsilon cartesiano com B, onde epsilon é um parâmetro positivo e D é uma bola aberta de R D-1 centrada na origem, tal que essas duas coisas acontecem. Então, a imagem de H, a imagem de sigma interceptado com V por essa minha função H é igual a zero cartesiano a bolinha. Eu já vou fazer um desenho aqui para esclarecer tudo. E F, o push forward da F restrita essa minha vizinhança V é igual a um campo G, onde G é um campo definido aí nesse produto cartesiano, menos epsilon, cartesiano com essa bolinha, e é o campo vetorial dado por esse cara aqui, ó, G de TY igual a 1, 0. Cuidado, o T aqui não aparece como uma variável temporal. O T aqui é uma variável espacial da G. Tá? Que observem que esse cara aqui, ó, ele está contido no RD. E esse cara aqui é o RD. Então eu estou numa situação autônoma, porque eu estou saindo do RD e chegando no RD. Para ser uma situação não autônoma, eu teria que estar saindo do RD mais 1 e chegando no RD. Tá? Então, apesar de eu ter esse T aqui, para G ele é uma variável espacial. Então, G, estou deixando claro, é um campo vetorial. Tá? E é um campo vetorial constante, definido dessa forma. É o campo vetorial mais simples, tirando zero, né, que você poderia obter. Então, o que está acontecendo aqui? Então, vamos desenhar primeiro esse campo vetorial. Então, eu tenho aqui, vamos colocar, aqui eu tenho menos epsilon, e vou desenhar aqui a bolinha. Então,
é o meu B, né? Então, o B, o menos epsilon cartesiano com B, seria esse cara aqui. Tá? E como são as trajetórias desse campo aqui? Então, quem que seriam? Vamos pegar aqui um GS, né? Desse campo aqui. Sei lá, começando num ponto 0y, né? Então, as trajetórias aqui, basicamente, a gente tem que resolver essa equação diferencial, né? Então, ficaria, sei lá, t' igual a 1, y' igual a 0. Né? Então, é constante em y e exatamente, né? E em t vai ficar igual, né? Vamos pegar aqui o t de s, ficaria s. Né? Agora que eu resolvo esse cara aqui, vamos colocar melhor, né? Então, t' igual a 1, y' igual a 0, né? Então, esse cara aqui faz o seguinte, t de s seria s, y de s seria igual, sei lá, y0, né? Que seria a constante aí, condição inicial. Então, o fluxo aqui desse campo, ele é dado dessa forma. Ele é t na primeira variável, uma variável real, e y, constante na segunda variável. Na hora que eu desenho esse cara aqui, ó, ele fica isso aqui, ó. Orientado dessa forma. Então, esse cara aí seria o espaço de fase do meu campo G, né? Aqui eu estou menos epsilon, cartesiano B. Esse cara aqui é o 0 cartesiano B. Né? Esse eixo aqui. Né? Então agora eu não sei ainda como que é o meu campo lá, né? Vamos colocar V aqui. V, né? Meu campo, para estudar meu campo F. O que eu sei? A primeira coisa que eu sei, eu tenho uma seção transversal aqui. Então vamos desenhar ela. Tem uma seção transversal, sei lá, sigma aqui, né? O sigma ele eventualmente sairia um pouquinho aqui, mas eu estou pensando nele aqui interceptado com V, tá? Então esse sigma aqui interceptado com V, ele é trazido ou levado, né, por H nesse 0 cartesiano B. Essa é a primeira informação que eu tenho aqui. Então, eu tenho aqui, eu quero identificar como que é meu fluxo aqui dentro, né? A primeira coisa que eu tenho, que é um referencial, né, para mim, é que essa seção transversal, ela é trazida nessa seção transversal aqui. Ok? E mais, eu sei que o meu campo que eu coloquei, vou deixar T aqui mesmo. O meu campo, bom, aqui poderia ser S, sem problema nenhum, deixar S aqui, só que eu preciso tomar cuidado que aqui tem que ser S também. Estou perdendo anotar dessa forma, assim. Então, o meu campo F, né, meu campo F, ele é conjugado a esse meu campo G por uma função H, né? Ou seja, eu sei que H bola F, T é igual a G, agora eu vou colocar T aqui mesmo, mas eu já defini ele como sendo S, GT bola H. Tá? Em particular, eu consigo escrever todas as minhas soluções da F em termos da minha G. Pode perguntar, Fernando. Oi, não, então, o que você está querendo dizer, tipo, com esse teorema é que se pegar uma seção transversal, tipo, o campo em cada região local, tipo, dessa seção transversal é aproximadamente, tipo, reto, né, tipo, constante, entre aspas. Exato, é isso que eu vou desenhar aqui agora mesmo, né? Então, ó, o que eu estou falando, né,
é que a f de t ela pode ser descrita via difiomorfismos, né, pela g de t, só que essa g de t é uma reta, né, ela é uma reta. Então, esse cara aqui, ele vai ser homeomorfo com uma retinha também. Isso aqui seria o meu zero, aqui tá o meu P, né? Esse cara aqui seria o zero. E preserva determinada orientação. Então, exatamente isso que o Fernando comentou. Eu consigo descrever o meu campo no entorno de um ponto desse tipo aqui, via essas órbitas retificadas, né? Então, eu tenho basicamente, está conjugado, né? Tá conjugado. Então, ele está completamente caracterizado. No entorno de um ponto desse tipo, eu tenho caracterizado o que está acontecendo com as órbitas próximas de um ponto regular, né? De um ponto onde o campo não se anula. Onde o campo se anula, daí já é outra questão. Mas se o campo não se anula em determinado ponto, eu consigo uma vizinhança desse ponto onde o campo restrito a essa vizinhança é conjugado a esse campo tubular, né? Por isso que se chama teorema do fluxo tubular. Isso aqui é um fluxo tubular. Então, significa que esse fluxo também, ele é tubular, né? Então, é basicamente isso. Isso daqui é o enunciado do teorema do fluxo tubular. A demonstração dele é bastante simples, né? A gente consegue construir essa nossa função h partindo do próprio fluxo, tá? Então, vamos demonstrar ele aqui. Então, seja φ o fluxo local do campo F, né? O fluxo local mesmo que a gente definiu na aula passada, né? Então, no sentido de fluxo. E eu vou definir, e esse D aqui é o domínio lá do teorema da dependência contínua, né? Que a gente tem que ele aberto, etc. E eu vou definir, né, dada S aqui, que seria a parametrização, né, que eu não coloquei, mas S está contido em Rn-1 aberto, e a F de S até Rn, C1 injetiva, e tal que sigma é igual a F de S. Mas sempre que eu falo sigma é uma seção transversal, estou pensando nesses elementos ao mesmo tempo. Tá? Então, eu vou tomar ds como sendo os pontos de T, os pontos Ty dentro de R cartesiano S, ok? Então, é algo que tá aqui, né? Satisfazendo a seguinte propriedade: T, φ de y pertence a D. Ou seja, eu estou vindo para cá, mas eu quero estar dentro do meu conjunto D para poder calcular fluxo, claro. Eu não poderia, eventualmente, cair num ponto e o T não estar dentro do meu intervalo maximal de solução. Então, eu vou definir, por quê? Né? Por que eu preciso disso? Porque eu quero definir a minha H, uma H maiúsculo aqui, de ds em U, dessa forma aqui, ó, H de Ty vai ser o fluxo, o próprio fluxo da F, aplicado em T, F de Y. Então, eu vou usar o fluxo para construir esse difiomorfismo que faz a conjugação de um campo no outro. Então, vamos verificar, a primeira coisa que a gente verifica é que H é um difiomorfismo local. O que significa ser difiomorfismo local? Que para determinado ponto a diferencial é não nula, né? A diferencial é não singular, ou jacobiano dele. Né? Isso significa que ele é um difiomorfismo local, ele é inversível no torno desse ponto aí. Então, o ponto que eu vou verificar é o próprio 0, 0, que vai ser esse ponto aqui. E eu vou calcular as derivadas, né? Então, o dH dt de 0, 0, pela definição do H, é simplesmente o dφ dt de 0, f de 0, que é o dφ dt de 0, p. Como isso daqui é fluxo, então esse cara aqui é o f de φ0p, que é o f de p. E aqui, ó, eu vou calcular o dH dy, tem que tomar um pouco de cuidado na hora de calcular o dH dy, porque aqui eu tenho uma composição. Então, esse aqui é o ddy de φ de 0, f de y, calculado em y igual a 0. Então, aqui, regra da composta, né? dφ dy em 0, p, df de 0, né? Aqui, ó, esse cara, quem que é esse cara? Seria a f, a d
0P, né? Que é igual à identidade, a gente já sabe disso. Então, isso aqui fica simplesmente o DF. Então, o que está acontecendo, né? A diferencial da H no 00 é o quê? É a FP, né? Uma coluna aqui, e as colunas definidas pela DF minúscula aqui de 0. Ok? Aqui, quem que é esse cara aqui, né? Então, o F de P aqui é o F da F de 0, né? E por hipótese, esse cara aqui não está na imagem desse cara aqui. Ou seja, isso significa que as colunas aqui dessa matriz são todas é um conjunto linearmente independente de vetores, né? Então, a DH é uma matriz não singular. Então, a gente tem a gente já mais ou menos construiu esse espaço aqui. Agora eu preciso construir esse quadradinho aqui, né? Quero diminuir essas coisas. Então, do teorema da função implícita, do teorema da função inversa, existe epsilon positivo e B uma bola aberta de R menos 1, que é basicamente uma vizinhança desse ponto aqui, onde essa minha matriz é um diffeomorfismo local, né? Então, centrado na origem, tais que a restrição da minha H nessa vizinhança aqui é um diffeomorfismo sobre a sua imagem. E eu vou definir, claro, a imagem da H como sendo AV, né? É justamente onde eu tenho esse, onde eu teria, né, um diffeomorfismo, regiões diffeomorfas. Então aqui eu tenho um diffeomorfismo que sai desse espaço e chega no V. Claro, como eu quero o contrário, eu defino a H como sendo a imagem inversa dessa restrição aqui, que é algo que sai de V e chega em menos epsilon, epsilon cartesiano B. Então agora eu quero mostrar que essas coisas são válidas, né? Então, primeira coisa, né? Observe que a imagem de sigma inter V por H é, de fato, 0 cartesiano B. Por que isso é verdade, né? Então, uma vez que sigma é imagem da S por F e H, vamos calcular H de 0y, né? Que é um ponto dessa forma aqui. H de 0y. Observe o seguinte, né? H de 0y pertence a V. Né? H de 0y pertence a V para todo y pertencente a B. Porque 0B está nesse espaço aqui. Então, H de 0y, pela definição é φ0 de f de y, né? Pela definição de fluxo, esse cara é o f de y, que é um ponto em sigma, né? Então, ele está em sigma, está em V, então esse cara está em sigma inter V para todo y pertencente a B. Aplicando agora H minúscula dos dois lados, como é a inversa desse cara aqui, num domínio correto, né? A gente obtém que HF de y é igual a 0y, né? Mas f de y é um ponto de sigma, e é bijeção, né? Então qualquer ponto de sigma é um f de y. Então H de sigma inter V é de fato 0 cartesiano B. Okay? Então o primeiro ponto, essa primeira associação aqui já está feita. Agora eu preciso verificar a conjugação, e a conjugação é simples também de se verificar, né? O que eu vou fazer é mostrar que o H maiúsculo conjuga G a F. Né? Então, H maiúsculo, o push forward da G por H é igual a F. Tá? Como a conjugação entre campos é uma relação de equivalência, G ser equivalente a F significa que F é equivalente a G. Tá? E aqui vai ser equivalente por Hzinho também. Então, ó, quando a gente faz... Observe o seguinte, né? Quem que é esse cara aqui? H estrela G, ele é a diferencial da H, calculada em H-1 de x, aplicado em G de H-1 de x, e H-1 de x, para x no domínio correto, é Hzinho de x, ok? Para todo x em V. Agora, vamos tomar, isso a gente já fez lá no começo da aula, acho que é a pergunta do Andrei, né? Mas vamos tomar x como sendo o H maiúsculo de TY. Posso fazer isso porque eu tenho aí um diffeomorfismo de V a menos epsilon cartesiano B. Tá? Então, esse cara aqui eu estou tomando como sendo um elemento pertencente a menos epsilon cartesiano B. Ok?
Então, observe o seguinte, né? Quando eu faço essa alteração aqui, e eu acoplo aqui em cima, a gente obtém que H estrela, H estrela de G é igual a F para todo X em V, né? Esse cara a gente sabe que tem essa expressão aqui, ou seja, essa expressão vai ser igual a F de X, C e somente C, né? Vou tomar X como sendo o H aqui, então, na hora que eu entro aqui, H composta com Hzinho, isso daqui dá simplesmente o TY, né? Então, isso aqui é válido se somente C, a diferencial de H em TY aplicado em G de TY for igual a F de H de TY. Agora, para tudo T, desculpa, aqui é Y, para tudo TY nesse espaço, nesse produto cartesiano aqui. Então, é isso que eu quero mostrar. Quero mostrar esse cara aqui agora para obter isso daqui. Então, eu vou calcular isso daqui, ó. Diferencial de H aplicado em G de T. G de TY, quem que é? É um zero. Né? Então, isso aqui é diferencial de H aplicado em um zero. Né? Mas fazer essa operação aqui significa que eu estou tomando, né, a primeira coluna aqui dessa diferencial. Né? Se a gente olha para esse cara aqui, cadê? Aqui em cima, né? A primeira coluna vai ser simplesmente a diferencial da H com respeito a T. Né? Eu tenho diferencial de H com respeito a T e diferencial de H com respeito a Y. Né? Então, eu tenho esse cara aqui como resultante desse produto. Isso daqui é diferencial do fluxo com respeito ao tempo, que é igual a F da φ de T, F de Y. Né? É a F do fluxo. Só que isso daqui é a própria H. Né? Então, a gente concluiu, de fato, que isso daqui é válido, né? Isso aqui é válido, portanto, esse cara aqui é válido, né? Mostramos que o push forward da G por H maiúsculo é de fato F. Por consequência, a gente sabe, né? Já sabemos que eles são conjugados. Basicamente, já demonstramos o teorema, né? Mas só para concluir, a gente tem que H bola G de T vai ser igual a F de T bola H, passando H menos 1, aplicando H minúsculo dos dois lados, como uma é inversa da outra, a gente tem que G de T bola H é igual a H bola F de T. Diferenciando dos dois lados, a gente obtém, de fato, que H estrela de F é igual a G. Né? Então, isso aqui é a demonstração técnica, mas o importante é essa análise aqui. Né? Para cada ponto regular, a gente consegue, de fato, uma conjugação de uma vizinhança desse ponto, do campo restrito a uma vizinhança desse ponto, com um campo que é constante, né? Um campo tubular. Então, isso aqui é o primeiro resultado aí de conjugação e de comportamento qualitativo, né? Porque aqui a gente está descrevendo qualitativamente como são as órbitas desse campo, né? Então, a gente sabe que isso aqui não pode fazer isso aqui em determinado momento, eu não posso ter uma órbita fechada aqui, né? Eu sempre consigo isolar esse meu ponto de órbitas que não sejam intervalos de reta, né? Ou singularidades, por exemplo. Bom, pessoal, por hoje era basicamente isso que eu queria discutir com vocês. E se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade aí para perguntar. Se não, até segunda-feira. Até segunda-feira, pessoal. Beleza, até segunda-feira.